Muito bem. Bom dia, então, a todos. Vamos começar, então, pessoal. O que eu vou passar para vocês está no nosso livro-texto e começa lá na página 52 do nosso livro-texto. Lembrando que hoje é dia 18 de maio. De 2020. Tá? E essa aula aqui, pessoal, ela será usada para compor, no que diz respeito a compor carga horária. Essa aula aqui será usada para a aula do dia 25, tá? Essa aula está sendo gravada no dia 18/5, mas será utilizada para compor carga horária no dia 25 de maio. Tá? Então, a gravação dela é no dia 18/5. Muito bem, pessoal. Como é que eu pretendo trabalhar com vocês hoje, então? Eu vou, então, começar com vocês a parte sobre o coeficiente angular de uma reta. Tá? A ideia aqui é bem simples. Dado uma reta, vou colocar como sendo definição. Dado dois pontos. Dois pontos. O ponto A sendo x1 e y1. E o ponto B sendo x2, y2. O coeficiente angular da reta que passa por A e B é dado por... a ideia aqui é o seguinte, pessoal. Então, dado dois pontos A e B, o coeficiente angular da reta que passa por A e B é dado por... A ideia é que você vai ter, no caso do plano cartesiano, e nesse plano cartesiano aqui, eu posso pegar e marcar os dois pontos. Aqui é x, aqui é y. Então, suponha que eu tenha a componente x1, y1 aqui, e depois que eu tenho a componente x2 e y2 aqui. Quando você fala de uma reta passando por esses dois pontos, seria essa reta que eu vou destacar aqui. Professor, Oi. não teria como você colocar a imagem um pouco mais para baixo, não? Porque tá cortando onde você está fazendo a reta, o plano cartesiano. Eu vou fazendo assim, ó. Tá. Ok? A gente vai ajustando de acordo com o que a gente vai trabalhando. Tranquilo, Muriel? Aí se ficar realmente que não dá para ver, você me dá um toque, vai que eu esqueço. Agora tá nítido, Beleza. tá? Sim, agora dá para ver certo. Perfeito, tranquilo. É porque dessa maneira aqui acaba ficando maior, fica mais fácil para enxergar. Então, acho que fica mais interessante trabalhar com um zoom maior assim. Então, vamos lá, pessoal. A ideia, então, do coeficiente angular é isso aqui. Você pode perceber que essa reta aqui, você acaba tendo ela, com essa semi-reta aqui, você acaba tendo esse ângulo aqui, vou chamar de ângulo θ. E esse ângulo θ aqui é o mesmo ângulo θ que eu tenho aqui. Então, considerar esse ângulo aqui em relação ao eixo x, ou esse ângulo aqui, vai ser o mesmo, já que essa parte aqui e essa aqui do eixo x são todas duas paralelas. Beleza, então o que vai ser o tal do coeficiente angular? Percebam que essa distância aqui, ela vale y2 menos y1, que é esse valor menos esse. E que essa distância aqui, ela vale x2 menos x1. Logo, o coeficiente angular, que a gente vai usar a letra m,
ele é dado pela tangente desse ângulo θ aí. Então, o coeficiente angular, por definição, é a tangente desse ângulo. Mas se você lembrar lá da oitava série, a tangente é o cateto oposto ao ângulo, que nesse caso é o y2 menos y1, sobre o cateto adjacente, que é o x2 menos x1. Sobre x2 menos x1. Então, isso aqui, gente, essa fórmula aqui acaba me dando o coeficiente angular da reta. Lembra que o coeficiente angular é a medida que você dá ao quanto a inclinação da reta, o quanto inclinada a reta é dada por esse valor aqui que eu chamo de coeficiente angular. Então, esse cara aqui, esse m aqui, representa nesse contexto aqui o coeficiente angular. E só lembrando, ele mede, só deixando bem claro aqui, ele mede o quanto inclinado uma reta é. Quanto inclinada, né? Quanto inclinada uma reta é. Então, percebam só, pessoal, você pode medir a inclinação da reta pelo ângulo dela, né? Ou o coeficiente angular. Então, são duas medidas que você pode utilizar para trabalhar com a medida aqui com a inclinação da reta. Você pode medir tanto pelo ângulo, né? Quanto pelo coeficiente angular, que é o número que você atribui a essa inclinação da reta. Certa ideia padrão do que é um coeficiente angular, pessoal, é um número que você usa para medir o quanto inclinado uma reta é. Nada além disso. Tá? Só lembrando, tá, essa parte aqui está na página 52 e 53 do livro. Página 52 e 53 do livro nosso aqui. Depois eu vou pegar e vou mandar novamente essas notas para vocês aqui, tá? Mando por fotografia. Muito bem, pessoal. Seguindo aqui. Aí, uma vez feito isso, eu vou fazer um exemplo com vocês para depois pegar e continuar o nosso conteúdo. Tá? Igual eu falei para vocês, eu pretendo fazer uma coisa um pouco mais ágil para poder depois trabalhar com atividade. Vamos pegar um exemplo aqui. Exemplo determine o coeficiente angular e o ângulo da reta que passa pelos pontos. Vou pegar os pontos aqui. Ponto A é o ponto 7 e menos 3. E o ponto B é o ponto 4 e 1. E menos 1. Então, qual é a historinha aqui, gente? Bom, hipoteticamente falando, a gente vai ter um plano cartesiano assim. Aqui. E aqui. Eu não vou respeitar a escala não, tá? Vou fazer sem escala. O 7 e o 3, vou colocar o 7 mais ou menos aqui. E o menos 3 mais ou menos aqui embaixo. Esse aqui seria o ponto A. Depois o 4 menos 1, o 4 está por aqui. Se eu botei o 7 aqui, o menos 1 está abaixo aqui. Então, percebam só que a gente acaba tendo esse pontinho, essa reta que passa por esses dois pontos aqui. Então, eu peço para vocês calcularem duas coisas. Primeiramente, quem é o coeficiente angular. E, em segundo lugar, calcular quem que é o ângulo que a reta faz com o eixo x. Bom, para calcular o coeficiente angular, pessoal, é muito simples. É só pegar e utilizar a fórmula que eu passei para vocês, né? No caso, é o y2 menos o y1 sobre x2 menos x1. Aí, nessa configuração aqui, eu posso pegar e chamar o x1 de 7
o y de menos 3, o x2 de 4 e o y2 de menos 1. Poderia ser o contrário também, eu optei por seguir essa sequência aqui. Aí teremos, gente, ó, menos 1 mais 3, porque como aqui é menos e aqui é menos, acaba virando mais. Então, sempre a segunda componente, você acaba tendo o sinal dela trocado. Ó. Menos 1, menos menos 3, que vira mais 3, sobre 4, menos 7. Aí fica menos 1 mais 3 dá 2. Fica 2 sobre menos 3. Tá? Logo, essa conta dá menos 2 sobre 3. Esse menos 2 sobre 3 aqui é o coeficiente angular. Aí eu pedi para vocês calcularem também o ângulo, né? Eu não pedi para calcular só o coeficiente angular, pedi para que fosse calculado também o ângulo. Eu sei que o coeficiente angular ele é dado pela tangente do ângulo θ. Logo, o coeficiente angular que eu achei aqui foi menos 2 sobre 3. Então, eu posso falar que menos 2 sobre 3 é igual a tangente de θ. Nesse caso aqui, o que eu vou utilizar, pessoal, é o arco tangente. O nosso θ aqui ele vai ser igual a arco tangente de menos 2 sobre 3. Aí o arco tangente é aquela função que você pode utilizar através da calculadora científica. Lembra que tem que configurar em radianos, desculpa, tem que configurar em graus, para configurar em graus. Aí fica arco tangente de quem? De menos 2 dividido por 3. Deu esse ângulo aqui, deu menos 33,69. Só que esse ângulo aqui é o ângulo medido no sentido horário, que é o ângulo negativo. Se você quiser, no caso, o correspondente dele no sentido anti-horário, ou seja, no sentido positivo, é só você pegar o 180 menos esse valor aqui. Então, toda vez que você achar um ângulo negativo, é só ver o quanto falta para chegar ao 180. Então, subtraindo aqui 180, 180 menos 33,69 dá 146,31 graus. Travadinha, vamos ver se destrava. Destravou. Tudo bem, pessoal, essa primeira ideia aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Beleza, então vamos seguir aqui. Bom, a sequência natural dessa matéria aqui é você começar a trabalhar agora com a equação da reta, que é o que eu vou fazer com vocês. Equação da reta. A ideia é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Vou começar, então, pela parte mais clássica aqui. A equação da reta R, que passa pelo ponto. Vou colocar o ponto A, x0 e y0. E tem coeficiente angular. Angular M é dada por y menos y0 igual a m, x menos x0. Essa aqui acaba sendo a nossa equação da reta, pessoal. A partir dessa expressão aqui, você consegue pegar e montar a equação. Legal? Tranquilo aí? De boa? Então, se você tiver um coeficiente angular e tiver um ponto, eu posso pegar e jogar nessa fórmula aqui que eu consigo achar quem que é a equação da reta. Outra coisa, deixa eu pegar e definir logo o que é a equação geral e o que é a equação reduzida de uma reta.
A equação reduzida de uma reta é dada por y igual a ax mais b. Ou, se você preferir, né, colocar y igual a mx mais n, se você preferir também, dá no mesmo. Tá? Então, a equação reduzida de uma reta é dada por essa expressão aqui. Perceba que, nesse caso aqui, na equação reduzida, você sempre isola o y no primeiro membro. Esse A que eu coloquei aqui, no caso, é o coeficiente angular. E, no caso, o B aqui, né, o A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. Tranquilo, pessoal, as ideias aqui? Então, no caso, o Azinho é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. São os dois nomes que eles recebem. E sempre que você tiver uma expressão assim, é a chamada equação reduzida de uma reta. Muito bem. Deixa eu passar também para vocês o que é a tal da equação geral. Depois a gente começa a fazer exemplos, então. Aqui é a equação reduzida, que é quando isola o y aqui no primeiro membro. Aí você, de imediato, consegue perceber quem que é o coeficiente angular. Por fim, dessa primeira sequência aqui, a gente vai ver o que é a equação geral de uma reta. A equação geral de uma reta é da forma ax mais by mais c igual a zero. Seria isso aqui. Dito tudo isso, pessoal, eu vou explicar para vocês como é que você faz para calcular uma equação de uma reta conhecendo dois pontos dela. Teorema. Dado dois pontos distintos, ponto A sendo x0, y0, e ponto B sendo x1, y1, a equação da reta que passa por A e B é dada por... Vamos lá, então, pessoal. Essa equação aqui seria o seguinte, ó. Eu teria aqui o x, o y, o x0, o y0, o x1 e o y1. Aqui eu teria 1, 1 e 1, igualaria isso aqui a zero.
Na verdade, você trabalha com isso aqui como se fosse um determinante. Tá? Agora eu vou começar a exemplificar essas coisas aqui para vocês. Vamos lá. Vou pegar então o primeiro exemplo aqui. Exemplo. Considere os dois pontos. Os dois pontos A sendo 3 e menos 2 e B sendo 5 e 4. Determine dois pontos. Letra A. O coeficiente angular da reta que passa por A e B. E em segundo aqui, a equação da reta que passa por A e B é a equação da reta que passa por A e B. Aí vou colocar aqui da seguinte maneira. Vou colocar como se fosse B1. Usando o coeficiente angular, e B2 aqui sem usar o coeficiente angular. As duas maneiras aqui. Então vamos lá, gente. A ideia nessa conta aqui é você fazer o seguinte: você tem aqui dois pontos. A partir dele, eu peço para calcular quem é o coeficiente angular. Depois de calcular o coeficiente angular, calcular quem que é a equação reduzida da reta. Quando eu falo equação aqui, muito embora eu não tenha mencionado, mas nesse caso aqui eu estou me referindo à equação reduzida. Se não for assim a equação reduzida, eu vou fazer menção contrária. Se eu não fizer menção nenhuma, fica sendo como padrão a equação reduzida, então. Então, letra A aqui, gente, eu peço para calcular quem que é o coeficiente angular. Aí eu passei para vocês a fórmula. O coeficiente angular é dado por essa fórmula aqui. M igual y2 menos y1 sobre x2 menos x1. x2 menos x1 assim. Qual que é a sequência aqui dessa conta aqui? A sequência dela é o seguinte. Eu vou chamar então, pessoal, porque me convém, eu vou chamar esse 3 aqui de x0, ou x1, né? E esse cara aqui, no caso, de y1. Vou chamar isso aqui de o 3 de x1 e o 2 de y1. Eu vou chamar aqui, no caso, o 4 de x2, o 5 de x2 e o 4 de y2. E vou substituir aqui, ó. O nosso m vai ser menos 2, menos 4, sobre 3 menos 5. Então, olha só, menos 2 menos 4 e 3 menos 5 aqui. Foi o que eu montei aqui embaixo. Agora eu vou dar uma trabalhada, então, nessa conta, pessoal. Ó. Fica m igual menos 2 menos 4 dá menos 6. Sobre 3 menos 5 dá menos 2. Isso. Logo, o nosso coeficiente angular aqui, ele vai ser 3.
Dá 3, então, que menos 2 com menos 6 dividido por menos 2 dá, então, 3. Certo. Aí agora tem a outra parte da conta aqui. A outra parte é o seguinte, ó. Eu peço para achar a equação da reta, primeiramente, que passe por A e B, aqui, usando o coeficiente angular e sem usar o coeficiente angular. Então, pessoal, se eu quiser fazer essa conta, né, usando o coeficiente angular, sempre que eu tiver o coeficiente angular, eu tenho que utilizar essa fórmula aqui. Aí eu preciso ter o coeficiente angular, que nesse caso eu sei que vale 2, acabei de calcular, e tenho que ter um ponto. Eu tenho 2 pontos, eu preciso apenas de um. Vou pegar então o primeiro ponto, que é o ponto 3 e menos 2. Poderia ser qualquer um dos dois. Agora eu pego e substituo aqui nessa fórmula. Isso aqui vai ser o x0, isso aqui vai ser o y0. Então, olha só. Vai ficar menos, aqui vai ficar, no caso, menos 2. Tá? Igual ao nosso m, que é 2, aqui x menos 3. Ó. Então, fica y menos menos 2, que dá mais 2. M, que vale 2, e x menos 3. Agora eu vou dar uma trabalhada aqui. Lembra que eu pedi que vocês calculassem a equação reduzida. Então, o foco nosso aqui é isolar o y no primeiro membro. Então, essa aqui é a equação procurada. Muito bem. O B2, né? Me refiro lá, pessoal, é você calcular essa mesma equação aqui, só que sem utilizar o coeficiente angular. Espera aí. Eu inverti os números. Deixa eu ver exatamente o que é, Isabela. Eu inverti os números. Você fala o quê? Que eu inverti, no caso, o 3 e o menos 2, Isabela? Na letra A. Menos 2, menos 4. E 3 menos 5. Você fala aqui que eu inverti os números? Não. Não é y2 menos y1? Ah, tá. Eu peguei menos 2. Não, eu entendi o que você falou. Tá bom, tá bom. Olha só. É porque, na verdade, isso aí pode ser o contrário. Eu fiz aqui, olha só, eu fiz menos 2, menos 4, 3, menos 5. O correto seria colocar, então, 4 mais 2, né? E 3 e 5 menos 3. Eu entendi. Nesse caso aqui, dá a mesma coisa, porque o correto era eu ter colocado os nomes aqui diferentes, mas eu tanto posso começar do ponto A ou posso começar do ponto B, o resultado é a mesma coisa, desde que eu pegue y com y e que eu pegue x com x. Para que não haja confusão, então, vou só trocar os nomes aqui. Eu posso chamar esse cara aqui, então, de y(x1), de x2, melhor dizendo, esse aqui de y2. Isso aqui não afeta nada, não. Você pode ver que não tem problema. Dois, aqui é 2, aqui é 1 e aqui é 1. Pronto, gente. A gente pode inverter isso aqui que não altera nada, tá bom? Ah, tá. Mas se você inverter, mas o que você falou procede, de fato, teria que ser esse aqui, se eu coloquei esse com esse aqui, então esse aqui teria que ser y2, esse aqui teria que ser y1, tá certo. Mas no final das contas dá a mesma coisa, tá bom?
vamos lá então. Deixa eu só então fazer essa parte aqui, pessoal. A letra B aqui... Não, pode ficar à vontade, pode perguntar sempre. A letra B aqui, B2 aqui, é fazer a mesma conta, porém sem utilizar o coeficiente angular. Então, vou usar o primeiro ponto, que é 3 e menos 2. Vou colocar x, vou colocar y, 3 e menos 2. E vou colocar o segundo ponto, que é 5 e 4. E a conta é essa aqui, gente. Vou igualar a zero e vou desenvolver. Lembra que você pode repetir as colunas ou fazer isso aqui direto. Se eu colocar x vezes menos 2, dá menos 2x, que multiplica 1 dá menos 2x. Y vezes 1 dá y, que multiplica 5, 5y. 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 4 vai dar 12. 5 vezes menos 2 dá menos 10, que multiplicar 1 vai dar então mais 10. Lembra que quando eu subir aqui, pessoal, troco os sinais. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes x aqui dá 4x, fica negativo. 1 vezes 3 dá 3, vezes y, 3y. Quem achar que pode se confundir, é o que eu sempre falo, pega e reescreve as duas colunas aqui. Então, vamos lá. X que multiplica menos 2, menos 2x. Y que multiplica 1 vai dar y, 5y. Ok? 5 vezes 2 dá 10. 4 vezes 1 dá 4. Isso. Vou juntar o que tiver y agora. 5y menos 3y aqui vai dar 2y. Vou juntar o que tem em x. Menos 2x menos 4x dá menos 6x. E esse 12 com 10 dá 22. Aí teremos 2y vai ser igual a 6x menos 22. Espera que fiz uma continha errada aqui, eu acho, pessoal. 3 e menos 2, está certo. 5 e 4 está certo também. Ué, o que houve aqui? Porque essa conta aqui dá o seguinte, fica 6x sobre 2 menos 22 sobre 2. Então, dá 3x menos 11. Que não é a mesma coisa que está aqui em cima. Então, espera aí que temos um problema aqui para resolver. Ah, o coeficiente angular aqui, ó, ele vale 3, se você perceber aqui embaixo. Eu, por uma infelicidade, coloquei 2 aqui, então é 3. Tem que acertar aqui. Então, aqui vai dar 3. Tá? Aí aqui vai dar 9. Certo? Então, aqui é 9. E aqui é 3.